Eu vos saudo com a santa gloriosa paz do Senhor. Nesse exato momento eu quero trazer um estudo bíblico para você que está nos ouvindo nesse exato momento, que se encontra escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 37, que diz: Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. A palavra do cristão não se caracteriza pela ambiguidade e mesmo inverdade, mas pela expressão dos verdadeiros sentimentos do seu coração. Após tratarmos da sexualidade, o Senhor trouxe a lume no Sermão do Monte outra área extremamente significativa para o relacionamento, a do compromisso com a palavra empenhada. Não poderia ser tão diferente, porque a palavra é a força propulsora da engrenagem humana, tanto para o bem quanto para o mal. Ela é o instrumento que aciona grandes negócios, constrói sólidas amizades, aproxima as nações, mas ao mesmo tempo pode ter efeito devastador, dependendo da forma como é empregada. Daí a sua importância no contexto da ética pregada por Cristo. Meus irmãos, eu quero trazer uma palavra com o tema: o que é ser cristão? A palavra cristão traduzido é ser seguidor de Cristo. A palavra cristão no original traduzido é ser seguidor de Cristo. E aqui no Sermão do Monte, a gente vê um ensino muito importante que Cristo ele dá aos seus discípulos. Ele diz que a palavra do cristão é sim, sim ou não, não. Porque o que passa disso é de procedência maligna. Então, o cristão, o servo de Deus, conhecedor da palavra, ele tem que ter convicção daquilo que ele está falando. Ele não pode ter dúvida. Ele não pode ter incerteza. Ele não pode ter incerteza ou dúvida naquilo que ele está transmitindo para alguém. Mas o Senhor Jesus Cristo, no Sermão do Monte, ele trouxe esse ensino maravilhoso. Quando ele trouxe esse ensino maravilhoso, é porque ele sabia e certamente sabe, porque ele é onisciente, que muitos cristãos ele não tem palavra firme. Muito cristão ele não tem palavra firme e concreta a transmitir. Pelo contrário, ele transmite dúvida, ele transmite incerteza, ele transmite em suas palavras insegurança para o ouvinte, tornando-se assim mentiroso, enganador, ludibriador e deturpador daquilo que a palavra de Deus vos ensina. O Senhor Jesus Cristo,
ele está trazendo um alerta para nós nesse exato momento. Ele diz que nós temos que ter uma só palavra. Não podemos ter duas palavras. Não podemos falar algo em um determinado momento e algo diferente depois. Mas nós temos que ter segurança naquilo que a gente fala. A gente tem que ter segurança naquilo que a gente transmite. A gente tem que ter convicção e certeza naquilo que estamos falando. Esse eu acho não é de Deus. Esse eu penso não é de Deus. Esse eu acho que é assim, eu penso que é assim, não é de Deus. Porque a palavra do cristão é sim, sim e não, não. Porque o que passa disso, meus irmãos, é de procedência maligna. A Bíblia diz ali na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 9, versículo 1, que em Cristo eu digo a verdade e não minto. A Bíblia diz, não me recordo agora onde está o versículo, mas eu já li bastante, diz que o pai da mentira é o diabo. Ali em Apocalipse, capítulo 21, versículo 4, ou é o versículo 8, se eu não me engano, ele diz que os mentirosos não herdarão o reino de Deus. No mesmo capítulo 22 de Apocalipse, versículo 15, ele diz também a mesma coisa, que os mentirosos não herdarão o reino de Deus. Porque o que está faltando na gente, ultimamente, meu irmão, o que está frente, minha irmã, é caráter, é palavra, é segurança, é convicção, é certeza, é ser convicto, é ser convicta, é ser segura e seguro naquilo que está falando e não ter dúvida, para que isso não passe a se tornar algo de procedência maligna. Aqui no estudo bíblico em curso que a gente está transmitindo, diz que o perigo da ambiguidade, uma palavra bonita, mas que se você analisar no dicionário formal de linguagem portuguesa atualizada, você vai ver o que realmente significa esta palavra. E eu quero transmitir para você o que realmente significa a palavra ambiguidade. Eu quero trazer para você, daqui a pouquinho, o significado dessa palavra. Uma palavra bonita, uma palavra de boa oratória, uma palavra de boa expressão, uma palavra de uma ótima forma de expressividade, porque muitas das vezes as pessoas ela fala tão bonito e você acha que ela está te elogiando, mas na verdade ela não está te elogiando, ela está te menosprezando, ela está muitas das vezes te agredindo com palavras bonitas, mas por você não ter aquele conhecimento pleno que você deveria ter das Escrituras Sagradas, você muitas das vezes, meu irmão, se confunde e acha que as palavras que são transmitidas a ti são palavras de ordem, de caráter e de moral, e muitas das vezes não são. Tá certo?
Eu estou tentando aqui, nesse estudo bíblico, trazer para você o significado desta palavra, mas no momento eu não estou conseguindo encontrá-la. Mas eu tenho certeza que depois, em outra pregação, em outra ministração, a gente possa dar o significado desta palavra, certo? Olha só, o perigo da indecisão. O que é ser indeciso? Ser indeciso é não ter certeza do que quer. Ser indeciso é não ter certeza daquilo que quer. Por isso que a gente, meus irmãos, temos que ter convicção daquilo que queremos para a nossa vida. Não podemos cochear em dois pensamentos. Assim a Bíblia fala. Não podemos ter um coração cheio de dúvida. Não podemos ter um coração cheio de incerteza. Não podemos ter um coração cheio de dúvidas, incertezas daquilo que realmente a gente quer. Porque nós sabemos, como eu falei no início da mensagem, que a gente tem que ter a decisão daquilo que queremos para nós. Mas que seja algo, irmão, que seja da vontade de Deus também, não é verdade? Porque está escrito no Salmo 37, verso 4, deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. Mas há um versículo lá em Mateus, capítulo 6, versículo 9 em diante, e Lucas, capítulo 11, versículo 1 ao 4, que diz que na oração do Pai Nosso, é um versículo muito importante, que seja feita a sua vontade, tanto na terra como também no céu. E muitas das vezes a gente, quando ora o Pai Nosso, quando a gente pega este Salmo 37, verso 4 para nós, a gente muitas das vezes acha que é para Deus fazer tudo o que a gente quer. Tudo o que a gente quer é para Deus fazer. Mas não é dessa forma, não é dessa maneira que a palavra de Deus nos propõe. A Bíblia diz que tudo é de acordo à vontade de Deus? Sim. Deus sabe o melhor para nós? Sim. Mas a gente não pode ter indecisão, não podemos ter ambiguidade, que é uma palavra bonita, que eu não consegui, infelizmente, encontrar a palavra. Não podemos ter precipitação, não podemos ter insinceridade no exato momento.